Oi gente, tudo bem? Aqui é Nicole Sierra e esse é mais um vídeo de devocional que eu trouxe pra gente conversar sobre um assunto que muitas vezes a gente não pensa, a gente ignora, mas ele é um assunto que dá bastante medo. Eu até vi esses dias um vídeo muito interessante de uma pessoa falando que é o versículo que mais dá medo na Bíblia, e pra mim também é um versículo meio assustador, é aquele versículo que tá em Mateus 7:21, que Jesus fala: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade." Eu acredito que uma das coisas mais tristes que pode acontecer com alguém é a pessoa passar a vida inteira dizendo que acredita em algo, dizendo que vive algo, mas na verdade ela nunca se aprofundou em conhecer aquilo ou tendo intenções sinceras em realmente conhecer aquilo. E eu falo que é muito difícil falar sobre esse assunto porque todos nós estamos suscetíveis, a sermos falsos em algum momento da nossa vida. E quando a gente fala de ser falso com Deus, isso toma uma outra cor. Porque se Jesus ele diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, isso engloba muita gente, porque muita gente diz Senhor, Senhor. E aí, se você me segue no Instagram, você provavelmente viu que no começo do ano eu fiz ali um desafio de 12 dias para 12 meses mais próximo de Jesus, que é uma forma de eu ajudar as pessoas que me seguem a manterem constância. Então ali eu dou dicas, para as pessoas elas serem mais constantes ali, não só em devocional, mas serem constantes com Cristo, serem constantes com Jesus, serem realmente mais próximos de Jesus no dia a dia. Porque nós sabemos que a gente erra, a gente falha, nossa carne é muito fraca, às vezes a gente não quer fazer devocional, às vezes a gente não quer orar e tudo mais, mas além disso a gente tem que trazer um outro aspecto, que existem temas muito mais profundos que nos fazem serem constantes, e um deles é a nossa falsidade com Deus e nossa falsidade conosco mesmo. E um dos desafios que eu coloquei é: desafio de listar os seus defeitos para Deus, você ter um momento onde você vai ser 100% sincero com Deus, você vai até escrever: Senhor, eu sou inconstante, eu sou ansioso, eu sou incrédulo, eu não confio em ti da forma como eu deveria, eu sou impaciente, eu sou raivoso, eu me iro com facilidade, eu sou explosivo, eu sou preguiçoso. Colocar tudo isso diante de Deus, porque tem muita gente que nunca fez e nunca vai fazer isso em toda a vida dela. E aí, não é como se o Senhor não soubesse dessas coisas, Ele já sabe quais são os nossos defeitos e nossas qualidades. E, na verdade, a gente tem muito mais defeitos do que qualidades. Mas quando a gente é sincero diante do Senhor, algumas coisas podem mudar e a gente pode trazer uma nova perspectiva para os nossos defeitos também. Deus não te julga por algo que Ele ouve falar de você. Ele te conhece intimamente. Ele não te vê por uma visão distorcida. Ele sabe quem nós somos quando nós temos uma visão distorcida de nós mesmos também. Mas a gente se mascara muito pra falar com Deus. Eu sou cristã de berço e eu sinto que eu só comecei a ter intimidade com o Senhor realmente a partir dos meus 15, 16 anos, quando eu tive ali um momento que eu errei e aí eu percebi que eu tinha errado. Não era isso, Era uma oração: Senhor, eu pisei na bola. Senhor, agora eu percebo o quão pecador, o quão sujo eu sou. E muitas vezes pra nós que somos cristãos de berços, a gente tem essa noção de que a gente é forte, entendeu? A gente não peca. E aí a gente vê pessoas que dizem: é porque eu vim do mundo de drogas, o Senhor me resgatou. Fala: amém, a graça é pra eles, mas a graça nunca é pra mim. Por quê? Porque eu acho que eu sou perfeito. Então, quando a gente se coloca nesse lugar de sinceridade diante do Senhor, muitas coisas podem mudar na nossa vida, porque a gente finalmente entende o porquê a gente não persevera na presença de Deus. Porque a gente não é sincero nem com a gente e nem com Ele. A gente tenta fingir algo pra Deus, uma performance pra Deus, mas sem ir pra presença dele realmente, com a intenção de não só melhorar por nós, mas melhorar pra Ele, de querer agradar Ele. Nós temos que estar cientes de que a gente tem que respeitar a Deus, isso é óbvio, isso é fato, mas a gente também tem que ter a consciência de que a presença dele é um local seguro, onde você pode expor suas dúvidas, suas incertezas, seus problemas maiores, suas partes mais feias e mais esquisitas, porque a gente consegue gerar na presença de Deus, aliás, Ele gera sobre nós ambientes de cura, de acolhimento, de mudança, de repreensão e de aprendizado, principalmente. E isso não fica só dentro do nosso quarto, isso não fica só no nosso local secreto, nosso lugar onde nós estamos na presença de Deus. Isso expande para fora de nós. Então, enquanto cristãos, vivemos uma vida mascarada em relação a Deus,
Nós vamos viver uma vida mascarada em relação ao evangelho também, e também a propagação desse evangelho. Nós não vamos conseguir cumprir o ID de verdade. Então por isso que a Bíblia fala aqui, né? Muitos me dirão, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, não realizamos muitos milagres. E aí Jesus vai dizer, nunca os conheci. Você viveu achando que você estava fazendo pelos outros coisas, mas você nunca se deu a chance de conhecer a Deus. E por isso que ele vai dizer, eu não te conheço, porque você nunca quis ser conhecido por mim. Esses dias eu tava lendo o Salmo 119, e aí eu comecei a me deparar com muitas coisas que eu nunca tinha reparado em Salmo 119. E aí, em Salmo 119, 26, bem no comecinho mesmo, porque ele tem muitos versículos, né? E aí diz, a ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus estatutos, faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E por que isso? Porque ele era sincero diante de Deus. Davi é um dos meus personagens preferidos na Bíblia. Eu me identifico muito com ele em alguns pontos, bons e pontos ruins. Algo que as pessoas não falam sobre Davi, as pessoas sempre falam do pecado de Davi, do adultério dele, né? Mas um dos maiores problemas de Davi ali é que muitas vezes ele se demonstra arrogante. Mas algo que Davi tinha muito forte dentro dele é que ele era sincero diante de Deus. Ele falava todos os problemas que ele tinha. A primeira coisa que ele faz quando ele peca é se humilhar profundamente. Ele aceita a repreensão e o castigo de Deus para ele naquele momento, mas Davi, ele sempre relata a Deus os seus caminhos. E a gente vê que Deus olhava para aquilo e se agradava de Davi, mesmo ele tendo uma personalidade ruim. Deus sabe que a gente tem uma personalidade esquisita, que a gente tem problema de temperamento, que a gente tem um monte de coisa, mas quando a gente fala assim, Senhor, hoje eu pisei na bola, hoje eu fui grosseiro, hoje eu fui rude, hoje eu fui preguiçoso, hoje eu podia ter feito algo e não fiz, eu fui omisso. Então, quando a gente relata os nossos caminhos ao Senhor, o Senhor nos responde, porque é a intenção de você querer saber qual é a vontade do Senhor para a sua vida e querer realmente que Ele derrame de sua vontade na nossa vida para que a gente melhore, para que a gente não seja assim. Isso não quer dizer que a gente vai deixar de pecar, que a gente vai mudar totalmente, mas o Senhor, Ele pode nos fazer abrandar, né, o nosso caráter e moldar realmente o nosso caráter para se parecer mais com o caráter de Cristo. E eu falei sobre os ambientes que são gerados no secreto, em um lugar de seguridade e sinceridade, honestidade ao Senhor, onde você não mente. E são realmente ambientes onde muitas coisas podem acontecer na nossa vida, mas não tem como isso acontecer se você não traz essa sinceridade e essa honestidade para Deus. Porque às vezes Deus, ele quer nos levar para lugares e para novos patamares da nossa vida que jamais vão ser acessados se a gente não fizer reflexões profundas sobre quem nós somos. Até por isso eu falo que é muito bom cristãos fazerem terapia. Tem muita gente que fala, ai meu Deus, não, terapia não é coisa de Deus, porque a gente tem que confiar só em Deus. Mas se Deus abençoou alguém para estudar a psicologia, né, a psique humana, e ele te deu a oportunidade de conhecer um terapeuta muito bom, que vai te levar a ser curado dos seus traumas ali na terapia e trabalhar em você mesmo, começar a desenvolver mais amor próprio, muitas vezes conseguir perdoar pessoas que te fizeram mal e te traumatizaram. Isso é uma ferramenta valiosíssima, e a mesma coisa que você conquista ali na terapia, você também tem que trazer para o seu local secreto, entendeu? Então muitas vezes você se abrir numa terapia vai fazer você se abrir também com Deus. Então muitas vezes as pessoas me mandam assim, ai Nick, eu não consigo focar, eu começo a orar e não consigo focar e tudo mais. Isso é uma fraqueza humana, isso é uma coisa que acontece, isso pode acontecer, não quer dizer que você é ruim nem nada, mas por que você não consegue se abrir? Por que você não consegue orar? Por que você não consegue falar com Deus? Isso é uma coisa que precisa ser trabalhada com terapia. Talvez você precise de um acompanhamento médico. Falar com Deus é aqui, eu abro a boca e falo com Ele. Eu sei que Ele tá aqui enquanto eu tô gravando esse vídeo. E é muito sério a pessoa não conseguir falar com Deus. Eu consigo ter uma conversa tranquila com o meu namorado, porque eu conheço ele, eu conheço os defeitos dele, eu conheço as qualidades dele, e eu consigo conversar com ele. Então, eu não conheço a Deus e por isso que eu não consigo conversar com ele. Eu sinto que tem uma distância entre nós. Por quê? Porque muitas vezes eu não tô sendo sincera sobre os meus defeitos e nem sobre as minhas qualidades. Muitas vezes eu não consigo me olhar com olhos onde eu consiga ver as minhas qualidades, mas Deus consegue ver. Nós conseguimos olhar para as qualidades de Deus e talvez por Ele não ter defeitos nenhum, e a gente sabe que Ele não tem defeitos, a gente olha para Ele e olha para Ele como se Ele fosse inatingível. Então a gente quer se esconder essa parte feia de nós. Mas o Senhor, Ele quer realmente trabalhar nas nossas fraquezas. Em Hebreus fala que os heróis da fé tiravam força de suas fraquezas, né? Da fraqueza tiraram forças. E foram pessoas abençoadíssimas que abençoaram muitas outras pessoas. E da mesma forma, Paulo falava, né, que Deus disse a ele, né, o meu poder
se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça é suficiente para você. Crie esse ambiente, sabe? Comece a fazer essa reflexão. Senhor, eu tenho sido sincera? Tenho sido sincero com você? Realmente pergunte para Deus, sabe? Quando você for fazer, faça disso sim um projeto na sua vida, sabe? Esse ano, coloque de meta. Esse ano eu vou ser mais sincero com Deus, porque isso vai me ajudar. E talvez sejam processos doloridos, sabe? Onde você vai precisar fazer uma reflexão mais profunda e tudo mais, e várias reflexões, mas depois vale muito a pena, porque você consegue desenvolver uma intimidade com o Senhor que vai muito além de você orar, vai em você conversar com a pessoa e conseguir quebrar barreiras ali, conversando com ela através do Espírito Santo, ou entendendo a Bíblia através de uma outra perspectiva também. Porque assim, se num relacionamento você se relaciona muito melhor com as pessoas que você conhece qualidades e defeitos, imagina o Senhor que é totalmente só qualidades, não tem defeito nenhum, sabe? A gente olha para as pessoas e escolhe amá-las, independente das suas qualidades e defeitos. Por que você acha que com o Senhor vai ser diferente? Deus te amou antes dos seus defeitos serem vergonhosos, serem ruins, antes de você pecar. Antes de tudo, Deus te amou. A palavra do Senhor diz que Deus nos viu, Ele viu nosso embrião ali sendo entretecido nas profundezas, Ele viu ali nosso corpo sendo formado dentro da barriga da nossa mãe. O Senhor sonda o nosso coração de forma assim que Ele sabe as palavras que nós vamos falar antes da gente falar ainda. Antes da gente saber que a gente vai falar aquilo, Deus já sabe. Então, é o momento, assim, da gente realmente fazer essa reflexão, sabe? E eu quero convidar você a fazer isso, porque eu acredito que o Senhor, Ele tem grandes coisas pra nós que podem ser aperfeiçoadas a partir do momento onde a gente é sincero com Ele e é honesto com Ele também. Pra que a gente conheça o Senhor e seja conhecido por Ele. E no dia que a gente chegar diante de Deus, Ele nos diga, eu nunca te conheci. Eu acho que isso é a coisa mais triste e mais assustadora que pode ter para um cristão que realmente quer conhecer a Cristo. Mas vamos orar então, todos nós agora. Paizinho querido, na tua presença nos colocamos e te agradecemos por esse momento de reflexão. Te pedimos sobre nossas vidas agora. Nós te pedimos, Senhor, pela forma como nós nos relacionamos contigo. Que nós possamos, Senhor, ser sinceros diante de nós, que possamos ser honestos a respeito dos nossos sentimentos, que possamos nos deixar, Senhor, ser conhecidos por Ti. Nos abençoa, nos guarda, Pai, que possamos cada vez mais estar mais perto de Ti, independente, Senhor, dos nossos defeitos e nossas falhas, Pai, porque temos muitos, mas o Senhor é suficientemente bom e suficientemente gracioso, Senhor, para nos perdoar e para nos ajudar, Senhor, a trabalhar essas fraquezas em nós uma a uma, Pai. Então eu te peço isso, te peço por esse dia, te peço por todo mundo que está assistindo. Em nome de Jesus, amém. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo, desse devocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui e curte esse vídeo, porque isso me ajuda e me incentiva a fazer mais vídeos de devocional, porque é algo que eu gosto muito. E a minha intenção é essa, é que nós possamos estar cada vez mais perto do Senhor. E o que eu puder compartilhar aqui das minhas experiências, das coisas que eu aprendi na minha vida, estarei compartilhando. Um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!